Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, que Deus tremendo, que Deus poderoso! Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, queridos. Sejam muito bem-vindos, fiquem conosco aí até o final. Por quê? Porque grandes coisas o Senhor está fazendo e fará aí no nosso meio, em nome de Jesus. Nós, queridos, estamos aqui com o programa Torre Forte. Torre Forte é o nosso Deus, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30. Aos sábados a partir das 18 horas e todos os domingos a partir das 9 da manhã vai ao ar aí o programa Torre Forte, entrando aí dentro do seu lar, levando uma palavra de Deus, louvores de adoração e que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem enviado aí para você. Em nome de Jesus. Amados, esse programa ele tem a cobertura da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Monte Belo, é a cidade que nós estamos, em Minas Gerais, tá bom? E o pastor Mauro é quem está à frente desta gloriosa obra. O pastor Mauro é o presidente aqui da nossa igreja, amados. Glória a Deus pela vida dele, que muito tem nos ensinado e tem ali ficado todo o tempo na intercessão pelo programa, por nossas vidas. Tenho certeza que Deus tem ouvido o clamor e a oração aqui do nosso pastor. Amados, eu vou pedir para vocês, para que você nos ajude, né, com esta programação. Pastora, como eu posso ajudar? Você sabia que você pode ser aí um missionário evangelista? Envia o link. Copia o teu link aí no seu celular, compartilha nas tuas plataformas aí, nas suas redes sociais, compartilha o programa Torre Forte. É uma forma de você evangelizar, é uma forma de você ajudar aí, né? O reino a avançar aqui na terra. E a Bíblia fala que para toda boa obra haverá uma recompensa. E essa recompensa, ela vem de quem? Vem do Senhor. Eu nada posso vos dar, mas aquele que eu sirvo, esse pode. Esse é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Ele pode. Ele tem a solução para todo e qualquer tipo de problema. Tá bom? Então tá dados os recadinhos aí. Nós aqui da igreja continuamos na campanha, uma campanha de oração de 38 dias na presença do Senhor. Para a glória de Deus, o Senhor, Ele preparou, né? E para a glória de Deus, essa campanha eu não perdi nenhum dia. E eu louvo a Deus, porque é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem prepara todos os dias esse período para estarmos ali em oração. Se não for o Senhor, com certeza eu não estaria, né? Se não fosse o Senhor me fortalecendo, me dando forças ali, coragem, força todos os dias para estar ali nesta campanha, certamente eu tinha falhado. Mas com a força de Deus, nós estamos aí continuando e para a glória de Deus, semana que vem, nós vamos terminar essa campanha no dia 14/12, 38 noites na igreja, em oração. Vamos agora para a leitura da palavra que está lá em 1 Samuel 23, que é o livro que nós estamos estudando. E como nós estamos aprendendo, não é? Aqui com a vida de Samuel, com a vida de Davi, a própria vida de Saul, quanta história, né, que nós aprendemos aqui. E aqui, queridos, no capítulo 23, sempre eu trago um resumão aqui, eu tenho que fazer bem resumido, porque o nosso tempo é bem curto. Então eu vou resumir aqui o capítulo 23, aonde fala que Davi, ele livra Keila, né? Davi,
chegou para Davi, né? Foi anunciado a Davi que os filisteus estavam pelejando contra Keila e saqueavam tudo o que encontravam. Davi, um homem de Deus, aqui no resumo do capítulo 23, Davi consulta o Senhor e diz: eu vou e eu derrotarei os filisteus que estão invadindo Keila. Ele já se lançou na presença do Senhor, ainda antes de Deus perguntar quem eu enviarei. Ele vai e ele se coloca na presença do Senhor, já levantando a sua mão e dizendo: eu vou para ajudar essas pessoas que estão sendo saqueadas, que estão sendo mortas pelo inimigo. Então, Senhor, eu me colocarei nessa brecha por esse povo. E ali o Senhor apoia a atitude de Davi e o Senhor fala para ele: vai, porque eu sou contigo. Pode ir. Faça como tu está dizendo. E ali Davi, ele se oferece a ir. Só que quando ele chega, que ele vai conversar com os homens, né, os soldados dele que estavam ali junto com ele na caverna de Adulão, os homens de Davi disseram o seguinte para ele: Davi, nós já estamos aqui com medo. Imagine que nós estamos aqui com medo porque nós sabemos que o rei está mandando aí nos caçar. Nós já estamos com medo aqui em Judá ainda. E como é que nós vamos nos levantar contra os filisteus em Keila? Aí Davi, ele vai diante do Senhor, fala com Deus novamente, e o Senhor vai e traz a certeza total e absoluta que a vitória é certa. Davi, quando ele fala com Deus, o Senhor fala com ele assim: vá, eu te darei os filisteus. Darei em tuas mãos esses filisteus que se levantaram contra Keila. E ali, queridos, quando ele recebe essa direção do Senhor, ele vai para Keila e ele consegue livrar todos os moradores dos filisteus. Ele vai e ele apoia aquele povo. E aqui nesse resumo, a Bíblia vai dizer que Saul descobre que Davi está aqui em Keila. E ali o que Saul pensa? É o Senhor quem está me entregando Davi. Porque eu estou procurando por ele e eu não encontro. Agora chega aqui nos meus ouvidos e eu sei aonde Davi está. Então, Saul, automaticamente ele pensa o seguinte: é o próprio Deus quem está entregando Davi. É o próprio Deus quem está entregando. E no que Saul pensa dessa maneira, Saul chega para o povo, para os soldados dele, e diz: vão para lá. Saul manda os soldados ir para Keila para cercar Davi e os seus homens. E ali, para encurtar a história, Davi, ele não quer atrito com Saul, Davi não quer briga, Davi não quer nada disso, sabe? Davi, ele está correndo de briga aqui com Saul, né? E ali ele se retira da cidade, ele vai para o deserto. E ele fica lá um tempo. Saul caçava o tempo todo a Davi. Mas em todo o tempo, o Deus que livra, o Deus que guarda, o Deus que faz promessa e cumpre tudo aquilo que ele diz, ele entra nesta peleja. Davi consegue se safar mais uma vez das artimanhas de Saul para tirar a vida de Davi. Saul tenta contra a vida de Davi, mas o Senhor
sempre do lado, livrando, protegendo, guardando, avisando, porque a Bíblia fala que aos seus servos o Senhor não esconde nada. Deus não faz nada antes que venha a ser revelado para os seus servos. Davi, ele era escolhido de Deus. Deus o escolheu a dedo. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele tem os seus escolhidos. Olha que coisa tremenda. Porque no meio daquele monte de irmãos que Davi tinha, Deus escolheu o que estava atrás da malhada. Então Deus, ele não faz acepção. Qualquer ser humano é ser humano para ele, é uma vida importante para ele. Mas ele escolhe para os propósitos. E Deus escolheu, rabastou Davi para um grande propósito. Até Jesus, quando caminhou aqui na terra, olha o que aconteceu. Jesus, ele sempre andava em meio à multidão. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele andava com todo tipo de pessoas. Jesus andava com rico, com pobre, com gentil. Jesus andava com todo o povo. Com os fariseus, né? Ele andava com os cobradores de impostos. Ou seja, ele não fazia acepção de pessoas. Mas ali, para andar com ele, ele escolheu 12. Para orar com ele, ele escolheu 3. Pedro, Tiago e João. E Jesus escolheu mais ainda. Para ouvir a batida do coração de Jesus, para ser íntimo de Jesus, um só. Jesus escolhe a João. João ouvia a batida do coração do Mestre. De tão próximo que ele andava de Jesus, era possível o João ouvir a batida do coração de Jesus. Então Jesus, ele também não fez acepção de pessoas, ele caminhava com a multidão, mas ele tinha os seus escolhidos. Escolheu 12, escolheu 3 para orar, escolheu 1 para ser íntimo dos íntimos. Olha que Deus tremendo. E Davi foi escolhido por Deus. E aquele que Deus separa para ele, aquele que Deus escolhe, aquele que Deus olha e fala, tenho eu, rabastou um propósito na sua vida. Deus, ele se encarrega de fazer as coisas caminharem. Deus se encarrega de trazer os livramentos. Deus se encarrega de fazer o propósito que ele tem em nossas vidas se cumprir. Em nome de Jesus. Por isso nós não devemos temer, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o nosso Deus é um Deus que não dorme. O guarda de Israel, ele não dorme, em nome de Jesus. Aquieta o seu coração, saiba que Deus lá bastou estar no controle de todas as coisas. Deus, ele tem o controle da sua vida, ele tem o controle da sua história, ele sabe quem é você. Ele sabe o que você precisa, ele sabe das suas limitações, ele sabe das suas frustrações, das suas decepções, ele sabe dos seus limites, até onde você pode ir. Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Quando Deus diz que suprirá todas as nossas necessidades, é a necessidade física, a necessidade espiritual. Deus vai suprir todas as nossas necessidades, em honra, em glória, segundo as suas riquezas. Em nome de Jesus, amém? Guarde aí essa abertura de palavra, porque a pregadora já chegou aqui no outro estúdio e nós vamos adorar a Deus agora através dos louvores, né? Nós vamos louvar a Deus, é momento de você levantar a sua mão, agradecendo a Deus com um coração grato na presença do Senhor, e daqui a pouquinho, prepara o seu coração nesse momento do louvor, para que você possa receber a boa semente que é a palavra de Deus. Tá bom? Então daqui a pouquinho eu retorno aqui com vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Adore a Ele nessa noite. Entregue teu melhor louvor, tua melhor adoração a Ele. Deixa o teu coração queimar por Ele nessa noite.
queremos queimar. Aleluia. A canção não mudou. Eu guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou. Eu guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, eu estou te amando mais. Eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, eu estou te amando mais. A canção não mudou. Guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou. Guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Eu estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Eu estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, eu estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, eu estou te amando mais.
ainda estarei, e daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei, ainda estarei. Permaneça apaixonado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Adore a Ele sem cessar até que Ele venha, porque quando Ele vier, meu irmão, nós faremos tudo isso juntos. Esse período que nós estamos aqui na terra, nós estamos só treinando para juntos com os anjos nós entoarmos um coral celestial dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Que a chama do teu amor pelo Senhor Jesus nunca venha se apagar. Nunca. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Ele. Aleluia. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda
que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oi. Glória a Deus, aleluia. Adore a Ele nessa noite. Entregue teu melhor louvor, tua melhor adoração a Ele. Deixa o teu coração queimar por Ele nessa noite. Queimar com a mãe que não vai para frente. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, estamos aqui de volta. E olha quem está aqui, que veio aqui pregar hoje conosco aqui. Glória a Deus pela vida da Sandra, né? Vamos orar para que Deus possa usá-la mais ainda, poderosamente, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a vida da Sandra agora, Pai. Toma ela em tuas mãos, do alto da cabeça à planta dos pés. Toma o controle, toma a direção, toma as emoções, os sentimentos agora, Pai. Toma o controle da boca dela, do coração, da mente, Senhor. Oh, meu Deus, que ao abrir a boca, Senhor, saia palavras de fogo, Senhor. Palavras essas que vão de encontro, Senhor, a cada vida que está nos assistindo nessa noite. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, meu Deus, transformação, mudança de mente, mudança de vida, mudança de história, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a sua bênção sobre a vida da Sandra, sobre toda a família dela, toda a parentela, que eles possam ser abençoados nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém, queridos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Eu separei lá no livro de Marcos, capítulo 9, versos de 14 ao 29. Então vamos meditar nessa palavra, que o Senhor venha de encontro, né, ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus venha fazer tudo aqui, que tudo seja para a honra e para a glória do nome de nosso Deus. Diz assim a palavra: o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntaram aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não o podemos nós expulsar?
E disse-lhe: esta castra não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, essa palavra ela vem nos ensinar de um pai que estava desesperado com um filho endemoniado. Então, esse pai, ele encontrou em Jesus Cristo o socorro, né? Então, esse pai chegou até Jesus chegou até os discípulos de Jesus, pedindo que o ajudasse, que expulsasse, né, do filho dele aquele demônio mudo, porque o filho tentava se matar, ele estava levando uma vida muito difícil. Então, esse pai, ele foi em busca de socorro, em busca de ajuda por esse filho. O que eu vejo hoje, nós temos que estar com Jesus, ir até Jesus, buscar o nosso socorro. Nós não podemos ficar de qualquer maneira. Nós vemos aqui que esse pai foi até os discípulos não deram jeito, então Jesus expulsou esse demônio. Então, esse pai ainda disse, né, para Jesus que ele precisava de ajuda. E Jesus, ele disse, né, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, eu aprendo com esta palavra que tudo, quando é da vontade de Deus, é claro, nós sempre temos que levar, né, a Deus, se for da vontade dele. Tudo é possível se nós crer. Cada um que está ouvindo essa mensagem, que está necessitando de um milagre, de uma transformação, tudo é possível, desde que esteja dentro da vontade de Deus. Se alguma coisa nós temos pedido, temos buscado ao Senhor e ainda não chegou, é porque ainda não chegou o tempo certo. Tudo é na hora exata que Deus nos entregará. Mas tudo é possível, né? Se nós crer, se nós buscar. Se nós não encontramos a resposta do nosso milagre, o Senhor conforta o nosso coração, porque tudo é possível àquele que crê. Se nós não conseguimos exatamente a resposta daquele milagre, o Senhor vai confortar nós da maneira dele, conforme ele preparou para cada um de nós. Mas sem resposta não fica aqueles que creem em Jesus. Aqueles que buscam em Jesus Cristo não fica desamparado de maneira alguma. Eu aprendo aqui porque esse pai, ele foi até Jesus e ele conseguiu a cura. Ele conseguiu, Jesus, ele ensinou, né, aos discípulos ali que essa castra de demônios só sairia com jejum e oração. Então, o que nós devemos, Jesus nos ensina? Que nós sempre devemos ter uma vida de oração e de jejum, algo assim contínuo. A gente tem que ser firme na presença dele. Nós não podemos viver de qualquer maneira, né? Nós não podemos, assim, só na hora da dificuldade, na hora do socorro ali, começar a buscar e fazer jejum. Mas nós temos que ter uma vida separada para o Senhor, né? Sempre temos que estar pronto ali para buscá-lo. E o Senhor Jesus aqui, quando ele diz, o Pai falou para ele, né? Ajuda-me a minha incredulidade. Muitas das vezes, irmãos, nós batemos dúvida em nós. Nós pedimos ao Senhor ajuda, mas nós duvidamos dentro de nós. Mas o Senhor Jesus, ele nos entende, ele nos compreende. Nós não podemos, assim, nos condenar por isso. O Senhor conhece os nossos pensamentos e conhece as nossas fraquezas. Nós não podemos perder a fé e se afastar dele por isso. Nós temos que se achegar mais ainda a ele e dizer a ele, me ajuda na minha incredulidade. Talvez a fé está fraca, talvez a gente está achando que é impossível, a nossa incredulidade está muito alta. Então nós temos que levar isso a Jesus. Nesta noite, né, que todos nós cheguemos a Jesus. Se você está com dúvida de alguma coisa, de um milagre que você está necessitando, de uma transformação, peça para o Senhor Jesus, me ajude na minha incredulidade, transforma os meus caminhos, aumenta a minha fé, faz com que eu seja forte na fé, que eu resista ao deserto que eu esteja passando, mas que eu não fique parado aqui, que eu continue caminhando. Porque tem fim. Se a gente parar, o deserto tem um fim. A gente não pode ficar parado lá no meio. Porque senão a gente nunca sai do lugar, né? Agora, se a gente continua caminhando, a gente vai chegar. Então a gente tem que buscar o Senhor Jesus, assim como este homem fez. Como esse pai fez. Esse pai foi até Jesus e buscou e teve a sua resposta. Teve a libertação para esse filho.
Então eu vejo que na palavra de Deus, todos aqueles que se achegaram a Jesus, que buscaram, que clamaram a Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Porque Jesus, Ele é único, Ele é o nosso Salvador. Ele transforma as nossas vidas. Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o ar que nós respiramos. Sem o Senhor Jesus, a nossa vida não flui. Nada podemos sem esse poder que há no nome de Jesus, a presença dEle. Sabe, mesmo que você esteja passando por dificuldade financeira, passando por problemas familiares, saiba que Jesus é tudo que você precisa, sabe? Se você estiver com Ele, com a presença dEle, buscando a Ele, como nessa passagem aqui, que ele foi o centro de tudo, né? Ele repreendeu esse espírito, esse demônio que atormentava esse jovem, e ele ensinou aos discípulos que haveria que ter oração e jejum. Ele ensina tudo isso para nós. Nós temos que estar nele. Ele tem que habitar em nós, senão não há vida, não há solução para nada. Se nós viver no mundo achando que é as coisas dessa terra que vai nos fortalecer, achando que é isso aqui que vai suprir as nossas necessidades, o vazio do nosso coração, esse mundo não tem remédio. Não há remédio. A pessoa pode estar enferma. Se ela tiver Jesus Cristo, ela passa a enfermidade em paz, porque Jesus supre as necessidades dela na enfermidade. Se ela estiver passando por tribulação e estiver com Jesus, ela passa pelo deserto, ela passa. Jesus segura na mão dela e ela passa, ela atravessa. Igual esse menino que estava aqui, ó. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou, sabe? Ele parecia morto, né, quando Jesus expulsou o demônio. Todos acharam até que ele tinha morrido. Mas Jesus deu a mão e ele se levantou. Eu vejo que Jesus Cristo, quando Ele está por perto, mesmo que pareça que estamos mortos, Jesus nos dá a mão e a gente se levanta. Jamais vamos ficar caídos, todos achando que estamos mortos, porque Jesus está conosco. Ele é que nos dá vida, Ele que dá a luz para nós, para que a gente possa seguir e caminhar. Nós temos que ter fé e clamar e o buscar, jamais perder a nossa fé, sabe? Nos dias de incredulidade, se existir, se esse dia chegar na vida de quem está ouvindo ou na minha vida, o que eu tenho que fazer? Pedir ao Senhor, me ajuda na minha incredulidade, mas eu não posso me afastar do Senhor, porque sem o Senhor não há vida. O Senhor é a vida. O Senhor é tudo que nós temos nessa terra. Então, irmãos, eu vejo que uma vida sem Jesus não é vida, é um vazio, sabe? Vai detonando a cada dia, porque nós estamos sendo preparados para a vida eterna. E sem o Senhor Jesus, nós não vamos ter essa vida eterna no paraíso com o Senhor. Nós temos que o reconhecer nessa terra, caminhar com Ele, dar mais valor nas coisas dEle, no poder dEle, na palavra, meditar, se fortalecer na palavra de Deus, para que a gente tenha vida, para que a gente seja fortalecido, para que a gente possa enfrentar as adversidades. O dia que a gente tiver que enfrentar um espírito imundo, é Jesus quem vai o expulsar, porque é Ele que vai habitar em nós. Desde que estejamos na presença dEle, buscando em espírito e em verdade. Nós não podemos com essa castra, mas o nome de Jesus, o poder dEle, Ele, o sangue dEle pode todas as coisas. E Ele vive e habita em nós, então Ele nos defende, Ele é conosco, sabe? Entrega os teus caminhos a Ele, confia nele. A presença dEle é suficiente para você enfrentar qualquer situação. Tudo você vai vencer no poder e na autoridade dEle. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a transformação, a libertação. Ele é tudo que eu e você precisa. Tudo é por Ele, todas as coisas foi criada pela sua palavra, pelo seu poder. O nosso Senhor, tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós temos que acreditar em Deus a cada dia e nos fortalecer nesse poder. Não podemos parar no meio do caminho, de qualquer maneira. Mas a partir do momento que a gente o reconhece, a partir do momento que a gente deixa esse mundo de lado e coloca Ele em primeiro lugar, tudo mais Ele coloca no lugar, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais Ele acrescentará. A partir do momento que a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador,
caminha com Ele, Ele cuida do mais. Nós não precisamos preocupar. Sabe, irmãos? Eu vejo que muitas das vezes o mundo está incrédulo. O mundo está buscando alegria em coisas mundanas, em festas mundanas, em coisas desse mundo terrena. E Jesus está para voltar a qualquer momento, né? Nós temos que nos preparar para essa chegada, para esse poder que Ele está para vir nos buscar. Nós temos que buscar Ele, estar em oração, pedindo a Ele que nos ajude na nossa incredulidade. Porque muitas das vezes está aí a pregação falando Jesus está voltando. Como que nós temos agido com isso? Nós estamos levando a sério, Jesus está voltando. E se Ele volta nesta noite, como que está o nosso coração, né? Vamos orar e buscar ao Senhor, para que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade, que ajude nós ter mais fé, que ajude nós caminhar com mais força nele, com mais resistência nele, que habita em nós. Porque muitas das vezes, irmãos, Jesus está em nós e nós não estamos fazendo a nossa parte. Às vezes a gente está ali reclamando, Jesus em nós ali, fortalecendo, nos ajudando. É como se todo dia Jesus limpasse a casa, organizasse tudo. E Ele ali cuidando de tudo, zelando de tudo. E nós não percebe isso, que o Senhor está cuidando, está zelando. Em vez de nós ajudar Ele, a gente começa a levar trincheira para dentro da nossa casa, que é nós. Pensamentos negativos, coisas que não vêm dEle. Sabe, nós temos que bloquear isso. Falar, Jesus habita em mim e essa casa é cuidada, zelada por Ele. Então eu vou ficar em paz, porque se Ele chegar hoje, eu irei com Ele. Não sabemos o dia e a hora. Isso pode ser hoje, isso pode ser daqui 100 anos. Mas nós temos que estar com essa casa preparada para a hora que Ele resolver subir com ela, porque Ele já habita em nós. Então, irmãos, nós temos que sempre estar em busca contínua, em jejum e oração, e louvando e o exaltando, porque se Ele estiver em nós, mesmo que bater a incredulidade, Ele fará em nós o milagre. Não porque nós tivemos algo que pudesse realizar o milagre, mas porque Ele habita em nós. Nós queremos, nós o desejamos, nós entregamos os nossos caminhos a Ele. É tudo para a glória de Deus. Quando nós decidimos entregar os nossos caminhos a Ele, Ele toma conta. É por conta dEle, não é mais por nossa conta. O nosso dever é o reconhecer como Senhor e Salvador da nossa vida e estar na presença dEle. E deixar Ele nos moldar, cuidar de nós a cada dia. E crer nesse poder que há no nome dEle. Amém? Glória a Deus. Eu separei lá em Salmos 40, no comecinho. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe, esse salmista aqui, eu li esses 3 versículos e ele falou o meu coração. Eu creio que vai falar o teu coração também. Então, em versos 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, hoje nós estamos vendo isso aqui que ele escreveu, né? Que muitos irão ver e temerão e confiarão no Senhor. Então, o Senhor tirou ele de um lugar onde ele estava atolado, por ele nem tinha saída, e o colocou sobre uma rocha, um lugar inabalável, que ele não iria afundar mais. O tirou, né, do sofrimento que ele estava ali passando, e o colocou em um lugar de paz, que é o Senhor Jesus. A nossa rocha hoje é o Senhor Jesus. O Senhor nos resgatou do pecado, da imundície, que nós estava atolado, e nos colocou em Jesus Cristo. Nos permitiu conhecer Jesus Cristo, o poder de Jesus. Então Jesus é essa rocha. E o Senhor está nos permitindo a ficar sobre essa rocha, para que a gente não atole. E todos vão ver,
Sabe, a partir do momento que a gente aceita Jesus e caminha com Jesus, todos vão ver a transformação em nós, a libertação em nós. Porque já não é nós mais, não é o pecado que nos domina, mas é Jesus que nos dirige, que nos domina, que toma conta dos nossos caminhos, nos direciona em tudo. Está nas mãos dele. Nós temos que confiar e esperar com paciência no Senhor. Se há algo ainda a ser transformado, continue confiando no Senhor. Só não desvie, só não distancie da presença do Senhor. Nós temos que continuar firmes, esperando com paciência no Senhor, porque a vitória é certa. A vitória vai acontecer e todos verão, muitos verão a vitória na tua vida, na tua história. Se você ficar firme na presença do Senhor, todos verão. Aqueles que acham que já é o teu fim, que já não existe mais vida, mas o Senhor nos mostra aqui na palavra, né? Que o salmista, que ele esperou com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então vamos crer que nesta noite, irmãos, o Senhor vai se inclinar para cada um de nós e vai ouvir o nosso clamor. E vai atender o nosso clamor, a nossa necessidade. Ele vai ver a nossa fé no coração, a busca que estamos nele, a confiança que estamos nele. Ele vai ver que nós estamos colocando o nosso tudo na mão dele, sabendo que o nosso socorro só pode vir dele, que nós não temos onde buscar recurso, onde buscar se não for nele. Nós temos que abrir o nosso coração e dizer isso para ele, né? Dizer que o nosso socorro não tem nessa terra, não tem como alguém nos socorrer, se não vir do alto do céu, se não vir do poder que há no nome dele. Sabe, abre o teu coração, diga para Deus, o Senhor vai se inclinar, assim como se inclinou aqui para esse servo, o Salmo de Davi, e ouviu o clamor e tirou ele do lago horrível onde ele estava vivendo. Então, irmãos, nós, glória a Deus, porque estamos na presença dele, temos um Deus poderoso, nós temos que clamar a ele, entregar a ele, contar para ele o que está passando na nossa vida, né? Nos nossos caminhos. Está tendo na campanha, na nossa igreja de oração. Vai lá na igreja, abre teu coração no momento da oração, conta para o Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus bondoso, generoso. Se nós estiver com o coração arrependido mesmo, na alma, no espírito, na carne, se arrepender daquilo que nós às vezes ferimos a Deus, mas nós vamos buscar e clamar e pedir a Deus a misericórdia, a ajuda, o socorro, e Ele vai se inclinar e vai mudar a nossa história para a glória do nome dEle, para que a gente possa falar das grandezas, do poder dEle, e que muitos vão ver, né? Como diz aqui, ó, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Porque a tua história vai mudar, não é porque nós merecemos alguma coisa, mas é porque Ele tem todo o poder. É porque Ele viu que nós nos arrependemos e vai nos ajudar para que o nome dEle seja engrandecido, para que a glória seja dEle e para que as pessoas que estão à volta vejam o que o Senhor faz por aqueles que confiam nele. Nós temos que esperar com paciência no Senhor e continuar clamando, porque o Senhor vai nos ouvir. A palavra dEle nos afirma isso. Em vários lugares que o Senhor ouve cada oração que nós fala, sabe? Cada lágrima que nós derrama, sabe? Eu creio que o Senhor está vendo cada clamor, cada súplica, cada arrependimento. A gente sempre tem que estar em busca de Deus para Ele nos alertar e nos mostrar se estamos pecando, se estamos ferindo Ele ou o nosso próximo, que Ele nos mostre, para que a cada dia a gente se pareça mais com Cristo, para que até o dia em que nós chegar lá no céu junto com Deus, nós estejamos uma casa pura, uma casa limpa, preparada para morar eternamente com Jesus. É por isso que nós temos que viver na presença do Senhor Jesus. Não é porque nós somos perfeitos a partir do momento que a gente aceita Jesus. Não é isso. Mas é que a gente está num um vaso em construção, né? Uma casa em construção.